Boa tarde, todo mundo. Espero que seja uma meia hora aí de um conteúdo interessante, um conteúdo bom. Afinal, véspera de feriado, última palestra da sessão aqui da Insider, mas bora lá. Alguém sabe o que é Cogna? Empresa Cogna, conhecem? Muito bom, normalmente ninguém conhece. E aí a gente vai falar por quê. Por que ninguém conhece? Porque a Cogna é uma holding. A Cogna ela tem hoje mais de 60 marcas, 113 unidades próprias, mais de 3 mil polos EAD, né, de ensino digital. Atendemos mais de 5 mil municípios e já ensinamos para mais de 24 milhões de pessoas de forma direta ou indireta. Algumas marcas da Cogna são bem importantes, como ela, por exemplo, Anglo, Unopar, a Anhanguera. Então, assim, não conhecemos a Cogna, muitas vezes, mas conhecemos a Croton, conhecemos a Anhanguera, o Anglo e assim por diante. Então, essas nossas mais de 60 marcas que a gente tem aqui, são marcas muito importantes para a gente, e esse é um ano, inclusive, mais especial para a Cogna, porque a gente faz 60 anos esse ano, então a gente também está nessa comemoração de 60 anos. Tá? Mas vamos ao que interessa, propriamente dito. O que a gente está falando aqui? A gente está falando, quando a gente fala de personalização, muita gente foca principalmente em personalização em site, personalização em CRM, em e-mail, WhatsApp, mas também tem toda a parte de personalização de mídias digitais, e que a gente muito bem pode fazer em conjunto com aqui. O nosso grande desafio, no final das contas, é a captação. Hoje na Cogna eu trabalho principalmente com captação, a gente está mudando as estruturas lá, mas ainda é captação principalmente. E nessa parte de captação, a captação sempre foi feita de uma forma um pouco mais lenta, com pouco contexto. A comunicação era uma comunicação massiva, fazendo com que todas as pessoas no final do dia tivessem a mesma informação, a mesma marca, a mesma comunicação ali, independentemente de qual que é o curso que a gente estava apresentando. Além disso, delay operacional. Então a gente fazia ali muitos processos manuais, subida de base, disparo de e-mail marketing, assim por diante. Além disso, uma visão fragmentada desses dados de captação e também uma pressão por eficiência. No final das contas, o que a gente precisava fazer de forma efetiva? Era reduzir nosso custo de aquisição, nosso CAC. No final, eu vou mostrar algumas métricas de sucesso que a gente teve. A gente está com a Insider já faz mais ou menos 4 anos. Eu estou na Cogna há 3. Peguei a implementação da metade ali logo no começo, então também tive a oportunidade bastante de colocar um pouco da minha cara e como a gente faz a implementação, e o que a gente pretende, o que a gente espera sempre garantir nessa comunicação. Tá? O que a gente estava... A nossa virada estratégica, principalmente, como é que foi? Foi sair de operação em silos, foi sair de uma comunicação massiva manual e um delay operacional de mais um dia, né? Sempre no dia seguinte as coisas que aconteciam hoje. Muitas vezes acho que a pior sensação de alguém é você fazer uma inscrição, você comprar alguma coisa e você não receber nada e falar, e aí, será que deu certo? Será que não deu certo? Era isso que acontecia. Hoje, se vocês verem, se vocês se inscreverem, vocês vão receber comunicação, toda a parte transacional, ofertas e assim por diante. Então, a gente parte então para dados unificados, orquestração multicanal e ação em tempo real. Ação em tempo real, eu normalmente faço uma pergunta muito importante, que é, o que precisa ser tempo real efetivamente? Né? Por quê? Tempo real você precisa de uma estrutura de infraestrutura muito maior, muito mais parruda, consequentemente é um custo mais elevado. Então, o que realmente precisa ser em tempo real e o que pode ser depois de meia hora, 1 hora e assim por diante. Tem coisas como, por exemplo, a parte de compra, inscrição, você realmente precisa ser em tempo real. Mais uma oferta, um repique ali, por exemplo, de não se esqueça de fazer sua prova e assim por diante, você pode fazer isso ao longo do tempo, então não necessariamente precisa ser o tempo real. Além disso, o que a gente sempre fala, o que eu sempre falo para o meu time, o que a gente sempre conversa, é muito relacionado à jornada, não começa naquele canvas, naquela jornada que eu quero fazer, de onde vai, para onde veio e assim por diante. Mas também com as informações que eu preciso para que a nossa operação aconteça. No final do dia, o que a gente tem aqui? Muitas vezes, eu tenho uma necessidade de fazer uma jornada de carrinho abandonado. Aí você vai lá, manda para o time técnico e fala, jornada de carrinho abandonado. E aí? O time técnico fala, eu acho que na jornada de carrinho abandonado
tem que ter alguém que preencheu a informação A do carrinho. Ele vai lá e implementa. Aí chega para você que foi solicitante. Ah, mas estava faltando o nome, mas está faltando o opt-in, mas tá... Poxa, então vamos lá. Vamos fazer um planejamento reverso? Vamos entender primeiro o que a gente precisa efetivamente para que a nossa jornada funcione? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer todo esse mapa de tagueamento, esse mapa de coleta de dados e assim por diante. Com isso, a gente vai detectar e entender quais são efetivamente os sinais críticos que a gente precisa. Consequentemente, a gente vai mapear todas as partes de intenção, todos os dados que efetivamente a gente precisa ter dentro da nossa coleta de dados. Vai precisar também, vai precisar não, né? Mas vai garantir que a gente, no final das contas, tenha todos os sinais e todas as informações que a gente precise para fazer a jornada do melhor jeito possível e, num futuro, conseguir unificar com outros tipos de informação. Além disso, identidade unificada, né? Não adianta nada a gente ter lá dentro da plataforma 12 perfis com o mesmo e-mail, a pessoa vai receber 12 e-mails diferentes. Consequentemente, isso também faz parte desse planejamento de unificação dos dados, entender se você tem ou não uma chave única, qual que vai ser a tua estratégia de unificação de perfis e assim por diante. Além disso, a governança de coleta, quem já teve que levantar a mão e perguntar para o time de tecnologia ou para o time de tagueamento se a última publicação do site quebrou a coleta do dado XYZ. Acho que todo mundo, umas 3 vezes por semana, pelo menos. Porque isso é importante. Se faz uma coleta, se deixa de coletar alguma informação, a gente não vai ter esse dado. Eu estou exatamente hoje com um caso assim. O front está lá, bonitinho, com o opt-in do usuário. A informação que chega para o back-end está com o opt-in falso. Ou seja, o time de CRM está na nossa cola para a gente corrigir isso. Então é muito importante a gente ter essa governança de coleta. Garantir que a coleta que a gente esteja fazendo, ela seja de fato de uma forma constante e correta. Tá? Consequentemente, a qualidade dos dados também é de extrema importância. Né? Não adianta nada a gente ter lá um nome de 13 formas diferentes escritas, nome com caixa alta, caixa baixa, mescla e assim por diante. E, por fim, padrões operacionais, garantindo ali todas as partes de taxonomia, todas essas partes de informação, não só dos dados que você está trazendo, mas também como esse dado é disponibilizado. E aí, quando eu falo isso, é muito, por exemplo, a gente tem um site, o desenvolvedor A vai lá, programa o site e coloca o nome daquele campo como nome, com N maiúsculo. Aí aquele desenvolvedor sai, entra outro novo desenvolvedor, faz uma nova página e coloca, ao invés de nome, name. Aí o outro vai lá, name underline. Bom, no final do dia você perdeu todos esses dados que você precisava coletar. Né? Então isso faz, todos esses pontos, esses 6 pontos aqui, são de extrema importância para o nosso dia a dia de operacionalização, não só de CRM, mas também toda a parte de envio de dados para as plataformas de mídia. Tá? Então com isso, essa operação toda habilita a jornada. Então a gente tem a CDP unificada, a gente tem a orquestração em tempo real, a gente traz uma personalização contextual, não só personalização contextual durante a navegação, mas também durante a navegação do usuário em sites de mídia, né? Então Meta, Google, TikTok e assim por diante, onde a Insider tem todas as integrações diretas com a plataforma. Além disso, a inteligência artificial preditiva para que a gente possa fazer uma recomendação de produto, fazer uma recomendação de próximo melhor canal para entregar aquela mensagem e assim por diante. E também a ativação multicanal. Quando a gente fala de ativação de multicanal, a gente entra, obviamente, não só a jornada que na Insider, quem usa a Insider usa bastante o Architect, né, que é toda a parte de criação de jornadas, e aí dentro dessa jornada você vai lá e utiliza e faz toda a criação de jornada, por exemplo, só para canal A, canal B, canal C, canal D. Aqui na Insider, principalmente o time da Cogna, de CRM, mídia e assim por diante, faz essas jornadas integradas. Então, faz o primeiro disparo no e-mail, depois de 2 dias, 1 dia, não recebeu, não teve o retorno do usuário, faz um disparo pelo WhatsApp, interagiu, qual que é o próximo canal, qual que é o próximo status daquele usuário. Porque na educação, principalmente ali na Anguera, que é onde a gente trabalha, qual que é o funil de integração que a gente tem? Lead, inscrito, aprovado no vestibular, no caso, pago. O pago é o pagamento do boleto de matrícula e a partir do boleto de matrícula a gente tem também o aceite de contrato.
todas essas etapas fazem com que no final do dia o nosso usuário esteja matriculado num curso nosso. Tá? Então, a gente utiliza todos esses canais em jornadas de uma forma proativa para que a gente no final do dia consiga fazer essa jornada, fazer com que esse usuário chegue até o final dessa jornada no menor tempo possível. Como falava o antigo VP nosso, ninguém acorda hoje e fala, vou fazer uma graduação de 4 anos. Né? Ninguém faz isso. Então, você se prepara, você planeja, você entende qual que é a escola, qual que é a faculdade que você quer usar. Então, toda a parte de personalização web para garantir que o usuário que entrou novamente no site ou o usuário que navegou por algumas páginas, ele tenha a mensagem na home novamente ou na página de produto que ele está visitando. E-mail, SMS, WhatsApp e o cross-channel, que é onde a gente também utiliza o NBC, que é o Next Channel, para fazer toda a parte de identificação geral de próximos canais, próximos pontos de contato do usuário com as nossas comunicações. Né? Além disso, o que a gente, de fato, a gente acabou conseguindo e acabou conquistando em todo este processo? A gente teve um impacto em velocidade, conversão e eficiência. Dito isso, toda essa parte de conversão e eficiência, a gente tirou todas essas planilhas manuais, né, que também não é uma coisa fácil, uma coisa simples quando a gente faz uma implementação de plataforma. O time de CRM, os times estão muito acostumados a fazer ali a subida de base e assim por diante. Então, o que eles vão falar? Ah, mas eu sempre fiz assim, por que você tem que automatizar esse processo agora? Né? E também, muitas vezes, nem todos são os processos que a gente precisa automatizar. Porque, às vezes, é uma única vez que aquela base vai ser utilizada e assim por diante. Óbvio, gente. Não estou falando aqui que a gente não tem que garantir a LGPD, compliance, tratamento de dados e assim por diante. A subida manual que eu falo aqui, a gente passou de fazer lá no passado uma subida de Excel para uma subida de base através do Google Cloud direto para Insider. Né? Então, a gente vai lá, faz a query SQL, cria essa base, faz uma subida de base ad hoc e não uma subida de base de fato manual com Excel. Tá? Então, a gente no final do dia conseguiu aumentar então 83% a conversão da captação, passando ali de visitante para lead. A gente conseguiu reduzir o tempo dessa jornada em 52%. Antes a gente falava de um tempo de inscrição até a matrícula de praticamente um mês. Então a gente reduziu ali para a média de 14 dias, 13 dias por aí. E o nosso foco sempre é aumentar a taxa de conversão no dia zero. Por quê? A gente está falando de uma faculdade, de uma instituição de ensino, que ela é uma instituição de ensino voltada para um público mais classe A, B, C, D, E. Dito isso, quem faz a inscrição na Anhanguera, ela não vai fazer a inscrição apenas e pura e simplesmente na Anhanguera. Ela faz a inscrição na Anhanguera, ela faz a inscrição na Estácio, ela faz a inscrição na Unip e assim por diante. Então, se você não consegue dar aquela amarrada no consumidor logo no dia zero, a chance de você perder ela para uma outra instituição de ensino é muito alta. Então, a gente sempre está em busca de aumentar a nossa conversão no dia zero. Mas passando de 30 dias para 14, para 13, 14 dias, já melhorou bastante também. Tá? Inclusive, esses dados que eu estou mostrando aqui são num case público que a gente fez com o Insider. Está lá no site da Insider, insiderone.com.br/pt, cogna, alguma coisa assim. Inclusive, eu usei ele para fazer o material mais fácil. O que a gente fez também, nesse geralzão inteiro, foi reduzir o custo de aquisição em R$50, ou seja, na hora que a gente reduz em R$50 o nosso custo de aquisição, todas as nossas comunicações, plataformas e assim por diante começam a se pagar e a gente consegue ter um retorno melhor no nosso investimento. Tá? E também a agilidade operacional. Aqui a gente passou a fazer todas as integrações, então a gente precisou criar no meio do caminho uma camada de tratamento de dados para fazer toda a parte de identificação daquele usuário, para garantir que aquele usuário era um usuário único de fato, garantir enriquecimento posterior, garantir novas informações entrando dentro desse ecossistema que é a CDP que a gente utiliza, para que a gente não precisasse somente trazer as informações de um jeito digital, digamos assim. Porque muitas vezes o que acontece é também o nosso consumidor ir até a unidade. Ir lá, falar com o consultor de vendas. Então, a jornada não necessariamente ela é inteira online.
né? A gente está falando aqui de muitos cursos, inclusive presenciais, cursos de enfermagem, cursos de medicina, cursos de medicina veterinária e assim por diante. Então, são jornadas que muitas vezes têm, inclusive, maior valor de mensalidade e o consumidor e aquele candidato, aquele aluno em potencial, ele tem a intenção, ele vai até a unidade, ele vai até a faculdade para ver o que acontece lá, como é que é o laboratório de medicina, se o esqueleto é bom para ele trabalhar, ele vai realmente aprender. Então, também tem toda a parte de eventos offline que a gente traz para dentro da plataforma para utilizar. Tá? Então, quando a gente fala de uma forma geral em transformação de dados para conversão multicanal, a gente fala também na parte de estratégia. Essa parte de estratégia tendo a responsabilização ali pela conversão, então foco em geração de receita, não apenas volume, porque no final do dia, uma das coisas que a gente tem que garantir não é só a entrada daquele consumidor, é que ele entre, ele pague a matrícula, ele faça o primeiro semestre, ele se rematricule no segundo semestre e ele fique no final do dia os 4 anos conosco. Senão a gente vai ter sempre aquele balde eternamente furado e cada vez mais furado. Eu não sei se todo mundo conhece o ecossistema de educação no Brasil, mas o mercado brasileiro de educação cresce apenas 4% ao ano. É muito pouco. E todo ano a gente tem que captar, todo ano a gente tem novas vagas, todos os anos a gente tem novos semestres que precisam de novas pessoas para encher a sala. Então, se a gente não tem no time de CRM, no time de performance, de crescimento, essa responsabilidade pela conversão, a gente não consegue, de fato, encher todas as salas que a gente precisa. Como eu mostrei para vocês, a gente tem mais de 3 mil polos. A gente tem 113 unidades próprias no Brasil inteiro. Então, a gente tem muita vaga para preencher. Né? Então, inclusive, um ponto interessante, que é bem importante, que eu acabei não mencionando, o meu time ele é um time de tecnologia, eu tenho desenvolvedores e engenheiros de dados dentro da minha estrutura, e essa estrutura responde diretamente para o vice-presidente de Receita, de Revenue Office. Isso faz com que todas as minhas metas de PLR, PRV, enfim, que sejam as metas de captação, as metas de retenção, as metas de rematrícula. Então, eu estou sentindo o peso da não captação todos os dias. Eu sei que se a gente não fizer o ano no Enem de uma forma excepcional, o nosso resto do ano vai ser um bom perrengue para a gente reverter a captação que a gente tem. Então, toda essa parte de estratégia, a responsabilidade na conversão, OKRs de impacto, rituais de revenue, rituais de receita. Então, todas as semanas a gente tem a constância de identificar e entender o que está com mais volume, com menos volume. Nos cursos presenciais, sempre de olho no ensalamento. Então, por exemplo, eu tenho uma sala que, para que aquela sala dê retorno para a Cogna, a gente precise ter no mínimo 10 alunos. Se eu tiver 8 alunos, eu não vou formar essa sala. E aí vai ser outro trabalho, porque eu tive todo o trabalho de captação, já gastei com esse consumidor, já coloquei ele para dentro, e na hora que a gente vai efetivamente começar a aula, eu tenho que ligar para ele e falar, então, sua turma não formou. Você não quer trocar de unidade? Você não quer trocar de turno? É muito complexo. E se a gente não forma a turma, é um semestre pelo menos, sem ninguém na sala de aula, e o custo inteiro de infraestrutura acontecendo. E essa turma que não formou, passa para o segundo semestre, que sem ninguém, para o terceiro semestre sem ninguém, para o quarto semestre sem ninguém, e assim consequentemente. Então, todos os dias a gente está bem de olho nessa captação, alunado e assim por diante. Todas as partes de dados, blueprint multicanal, identidade unificada, qualidade dos dados on e off, para que a gente possa de fato fazer essa unificação, de fato consiga fazer a interligação entre o que rolou no online junto com o que aconteceu no offline, então a matrícula. Muitas vezes o que acontece é também o usuário fazer o pagamento por boleto. Boleto, por mais que a gente tenha o sinal digital, ele não é um sinal forte que acontece em tempo real, ele demora ali seus 3, 4, 5 dias para a pessoa lembrar de pagar. Então a gente tem que lembrar a pessoa que ela tem que pagar, aí ela paga, aí o banco tem que avisar, aí a gente tem que pegar os dados do financeiro. Então, se a chave estiver quebrada, eu não sei o que aquela pessoa pagou. E, consequentemente, eu vou estar sempre mandando a informação de pague seu boleto, pague seu boleto, pague seu boleto. A ativação propriamente dita, então jornadas cross-canal, personalização contextual.
medição de uma forma geral das jornadas e também do modelo de MMM, né, do Marketing Mix Modeling, para a gente entender como é que está o investimento de mídia versus o investimento de CRM versus o investimento de plataforma e entender quais são os canais mais rentáveis. Óbvio, isso não entra só para ir para o ambiente digital. A gente também coloca vendas, a gente coloca vendedor, comissão e assim por diante. Tá? Por fim, nesse slide aqui, entregáveis focados em conversão propriamente dito. Então, dicionário multicanal, então todas as métricas bastante alinhadas, os conceitos do que é lead tem que ser um lead para todo mundo, o que tem inscrito tem que ser inscrito e por assim diante. Segmentos de conversão, né? Para a gente poder identificar quais são os principais usuários que mais convertem, consequentemente, a gente conseguir potencializar essas matrículas e também a redução de jornada, de tempo de jornada, como eu comentei, isso é uma coisa que a gente está sempre olhando todos os dias. Tá? Então, 3 aprendizados principais para a operação que a gente acaba trazendo aqui. Então, dados unificados decidem conversão, né? Então, se os nossos dados não estiverem unificados, a gente não tiver o rastreamento inteiro do começo ao fim daquela informação, daquele dado, daquele usuário propriamente dito, a gente não vai saber que o Joãozinho que se inscreveu no dia 10 é o mesmo Joãozinho que se matriculou no dia 12. Né? Então, a gente vai ter problema desse rastreamento, a gente vai achar que quem está convertendo mais é o orgânico, ao invés da visita através de links patrocinados, ao invés da visita direta e assim por diante, ou até mesmo achar e ter a visibilidade que, por exemplo, às vezes pode ser que quem está convertendo no final das contas é o vendedor que ligou para ele. Ele pode até ser, ele tem um papel fundamental, mas se eu não souber que foi o canal de mídia digital que trouxe aquele consumidor, todos os créditos ficam só para o vendedor e eu falar, o vendedor é o melhor vendedor do mundo. Gostaríamos que fosse, mas nem sempre isso acontece. Então, também tempo real vence D+1, né? Então, como eu falei, a gente fazer a garantia de que no final das contas a conversão esteja acontecendo no mesmo dia é o que faz a diferença para a gente, é a garantia de que a gente tem aquele consumidor na nossa mão. Óbvio, quando ele compra um curso EAD, é um pouco diferente, né? Porque o EAD tem mais entradas, ele consegue fazer toda a parte de estudo online, né? E esse é o objetivo do EAD. Ao contrário do presencial, que o presencial são 2 vezes por ano só, então primeiro semestre e segundo semestre, primeiro semestre focado muito e principalmente na conversão da galera que faz Enem, então fez Enem, está todo mundo correndo atrás, é por isso que muitas vezes nosso concorrente está lá no Big Brother falando somos legais, somos bons e damos curso, e fazendo fazendo a marca deles aparecer. Obviamente isso faz com que a galera procure mais e consequentemente a gente também se aproveite um pouco dessas conversões. E a escala sem contexto vira ruído. A pessoa lá vai receber qualquer coisa, receber uma mensagem que não é personalizada para ela, vai receber uma mensagem que ela está interessada, por exemplo, em psicologia, mas no final das contas ela vai lá e recebe um venha fazer administração. Nada vai acontecer, ela não vai se matricular, você vai estar gastando dinheiro à toa. Tá? E basicamente era isso. Bem em linha com o tempo, queria agradecer a todos vocês aqui. Essa foi um breve resumo aí do que a gente que a gente tem feito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos. Quem tiver interesse, quiser, QR Code ali é meu LinkedIn, vamos se conectar e obrigado a todos.